estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
de luz, nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz, nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos à reunião pública, do tratamento espiritual, reunião de tratamento espiritual da Casa da Esperança. Então, os companheiros que estão em tratamento espiritual acompanham conosco no dia de hoje, as aulas que fazem parte aí do nosso programa de tratamento. E aí hoje nós estamos encerrando
o ciclo relativo ao tema obsessão. Hoje nós falaremos então do tema obsessão 3, ok? Então vamos fazer a nossa prece. Os companheiros que estão em tratamento ou quem desejar, já quiserem organizar o seu recipiente com água para ser fluidificado, muito importante e faz parte do nosso programa de tratamento, certo? Então, vamos nos preparar para o nosso momento de prece. Vamos fechar os nossos olhos, busquemos a doce presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixemos que a paz e a tranquilidade de nosso Senhor Jesus envolvam a nossa alma. Tenhamos a certeza da proteção amorosa, atenta, da espiritualidade amiga a tutelar as nossas existências. Jesus querido, dai-nos olhos de ver, Senhor, ouvidos para ouvir o teu sublime chamado aos nossos corações. Pacifica, Jesus, a nossa alma. Alimenta, Mestre querido, o nosso coração de esperança e de fé para suportarmos as dificuldades do caminho, Senhor, com boa vontade, com esperança, fortalecidos pelo teu amor. Abençoa, Mestre querido, a nossa noite de estudo e de tratamento espiritual. Que nós possamos merecer, Mestre Jesus, o refrigério e o conforto, o atendimento, Senhor, nas nossas dificuldades. Que as bênçãos do teu amor envolvam toda a terra, hoje, agora e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Muito bem, pessoal. Deixa eu só abrir o aplicativo aqui para acompanhar a avaliação de vocês aí. Como é que tá o som, se tá ok. Se não tiver ok o áudio aí, pessoal, é só comentar aqui no chat, tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos, como eu disse, né? Nós vamos encerrar o ciclo do tema Obsessão 3, ok? Nós já vimos aí de um ciclo, né? Cada ciclo tem 3 aulas, né? Para os companheiros aí que estão em tratamento. E hoje nós vamos encerrar esse ciclo, certo? Então nós vamos passar aí para os nossos slides. Muito bem. Hoje nós vamos começar o tema Obsessão 3. Perfeito, pessoal. Quem não estiver conseguindo ver o slide aí, avisa a gente. Só ver aqui, isso, vai projetar direitinho, né? Então, pessoal, hoje nós vamos falar aí do tratamento da desobsessão. Como, então, nos libertarmos do processo obsessivo? Como deixarmos para trás a influência perniciosa de um espírito mau. Quando a gente fala mal, nós estamos falando de espíritos imperfeitos como nós, ignorantes, né? Como nos libertarmos da influência desses espíritos? Lá no livro Obsessão e Desobsessão, nossa irmã Sueli Caldas Schubert diz o seguinte: o espiritismo veio ensinar o processo de libertação, o modo de se libertar de todas as servidões inferiores. Como o Espiritismo vem nos mostrar isso? A partir do momento em que o Espiritismo nos explica sobre a mediunidade, nos elucida sobre o processo obsessivo, nós conscientemente adquirimos ferramentas mentais, afetivas, vibratórias, espirituais, para vencermos o jugo da influência perniciosa, da influência negativa de um espírito inferior sobre nós. Porque o processo obsessivo realmente é um processo de servidão inferior. Nós estamos
de certa forma, em determinados e diferenciados graus, submetidos à vontade de outra pessoa. No caso, um espírito desencarnado ou até mesmo um encarnado, dependendo do processo obsessivo, né? Então, Jesus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Então, o processo desobsessivo não é uma fórmula mágica em que nós procuramos a casa espírita e somos milagrosamente libertos da influência de um espírito inferior. É um processo de vencer a si mesmo, de conquistar virtudes, de substituir pensamentos infelizes e inferiores por pensamentos elevados. Assim nós quebramos esse vínculo. Porque se nós não fazemos esse processo de libertação íntima, de esforço íntimo para nossa libertação interior, nós estaremos eternamente subjugados a um espírito inferior. Por quê? Porque mesmo que às vezes eu procure o tratamento na casa espírita e pela misericórdia divina, aquele companheiro, aquele irmão que estava ali comigo é socorrido, se eu não me modifico, se eu não me melhoro, se eu não crio mecanismos interiores de defesa vibratória, de defesa espiritual, outros espíritos virão e conseguirão facilmente nos influenciar. Então, quais os meios de se combater a obsessão? O primeiro deles, e como nós dissemos, é o fortalecimento da alma. Como é que nós vamos conseguir o fortalecimento da alma? Olha o que Allan Kardec na Gênese nos diz. Para se evitar as doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é mister fortalecer a alma. Daí a necessidade de o obsidiado trabalhar pelo seu próprio melhoramento. Então, como nós vamos fortalecer a nossa alma? Quando nós bebemos na fonte dos ensinamentos superiores dos espíritos, como, por exemplo, a ilustração elucida, através do conhecimento espírita contido nos livros, nós estamos fortalecendo a nossa alma. Quando nós procuramos o auxílio de uma casa espírita, seja no tratamento espiritual, seja no estudo doutrinário, nos cursos da casa espírita, nós estamos fortalecendo a nossa alma. Quando nós sintonizamos com a espiritualidade superior através da música elevada, nós estamos fortalecendo a nossa alma. Então, a doutrina espírita, ela nos traz um manancial, um grande lastro de possibilidades de fortalecimento da nossa alma. Um outro aspecto é o hábito da prece. Lá na Gênese também, Allan Kardec coloca para nós: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então, meus amigos, para nós fazermos o processo do tratamento espiritual, nós precisamos, e para qualquer processo de melhoria íntima, para qualquer processo de elevação da nossa alma, nós precisamos aprender a orar. Porque a oração, ela nos fortalece, cria mecanismos de defesa para nós e para aqueles pelos quais nós oramos. E um outro processo muito importante é o processo da autoeducação. Nossas mentes, como nossos corações, devem estar sempre ocupados com o que é puro e bom, de modo que não haja lugar para o que é impuro e mau. Então é como nós costumamos dizer, você só acaba com um defeito moral substituindo-o pela virtude equivalente. Então não é possível eu deixar de ser orgulhoso
sem ser humilde. Então, o cultivo da virtude vem em substituição, vem retirar do nosso coração aquela imperfeição moral. Por isso que nós precisamos realizar, né, o processo de autoeducação ou, num outro termo, né, a nossa reforma íntima, a nossa melhoria interior, o nosso trabalho de burilamento da nossa alma. E como nós vamos conseguir fazer isso? Fazendo o que Santo Agostinho diz lá na pergunta do Livro dos Espíritos, né? Fazer como eu fazia quando na Terra, né? A gente precisa se analisar ao final de cada dia, né? E nós precisamos fazer disso um hábito. Quando nós criamos o hábito de autoanalisarmos friamente, sem sermos permissivos conosco mesmo, nós vamos pouco a pouco limpando as nossas imperfeições morais. Isso, gente, é um trabalho extremamente lento e muitas vezes, para não falar quase todas as vezes, doloroso. Quem aqui gosta de admitir que está errado? Quem de nós gosta de ter apontado um erro? Nós faremos isso conosco mesmo. Nós seremos forçados a reconhecer as nossas falhas. Nós apontaremos para nós os nossos próprios erros, sem precisar que ninguém faça isso por nós. Então, isso é um processo doloroso, mas é um processo extremamente produtivo do ponto de vista evolutivo para o espírito. Então, lá na Revista Espírita, Allan Kardec diz: por sua vontade, pode sempre o homem sacudir o jugo dos espíritos imperfeitos. Isso significa, meus amigos, que não existe obsessão impossível de ser tratada. Toda obsessão é passível de tratamento. Agora, o grau de melhoria deste processo obsessivo dependerá de uma série de fatores, mas dependerá enormemente, na sua grande maioria, do esforço do próprio paciente ou, em outro nome, do obsidiado. Se o constrangimento chegou ao ponto de paralisar a vontade, então a vontade de uma terceira pessoa pode substituí-la. Às vezes o processo obsessivo é tão intenso que a pessoa não mais consegue se reconhecer no processo obsessivo ou não consegue mais governar a si mesmo do ponto de vista do corpo físico. Então, que são os processos da fascinação e da subjugação. Então entra o auxílio de uma terceira pessoa no que nós chamamos de tratamento intercessório, né? A pessoa que deseja fazer o tratamento intercessório por um familiar, por um amigo, por um ente querido, pode procurar a triagem da casa espírita, como os pacientes que procuram normalmente o fazem, e você fará uma entrevista relatando a condição deste paciente para o qual você está fazendo tratamento intercessório, e acompanhará a evolução desse paciente através da entrevista fraterna. Então, às vezes, a pessoa para o qual você está orando, para o qual você está intercedendo, não tem condições ainda de sozinho buscar o tratamento, mas é possível fazer o tratamento por esta pessoa através do programa do tratamento intercessório, certo? Então, falando, né, o Manuel Filomeno de Miranda, ele reitera a questão da reforma íntima. Como poderemos nos livrar da obsessão? Através da reforma íntima. Antes de qualquer esforço externo, se há que dispor o paciente à renovação íntima, intransferível ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que se conscientizem das responsabilidades que lhes dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém, partindo de dentro para fora. É aquilo que nós falamos. O tratamento ele parte de dentro para fora.
é do esforço íntimo do obsidiado para o processo da cura. E um instrumento, meus amigos, que muitas vezes é pouco valorizado por nós, mas é um verdadeiro tratamento de descontaminação, de desinfecção, de asepsia do nosso ambiente doméstico, que é o culto do evangelho no lar. Porque muitas vezes, quando nós estamos sob o processo obsessivo, o ambiente psíquico, o nosso ambiente psíquico perturbado, intoxica vibratoriamente o ambiente do nosso lar. Então, aquelas energias deletérias, aqueles pensamentos infelizes, eles criam um ambiente psíquico tenebroso no nosso ambiente doméstico, no nosso lar, no nosso quarto de dormir, no lugar onde nós convivemos com a nossa família. E quando nós realizamos o culto do evangelho no lar, nós estamos chamando a espiritualidade amiga, os trabalhadores de nosso Senhor Jesus, estamos chamando Jesus para conviver conosco naqueles momentos do evangelho. E onde a luz chega, meus amigos, toda treva foge. As trevas, elas se dissipam à chegada da luz. A luz, ela inunda de potencial radiante todo o ambiente. Então, quando uma família ora unida, ela realmente descontamina, do ponto de vista espiritual, aquele ambiente, né? Olha lá, ó. É a reunião da família em dia e hora certa para o estudo do evangelho e oração em conjunto. Quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Quantas vezes nós deixamos para ter uma conversa difícil depois do culto no lar, né? Porque o nosso ambiente, os nossos corações estão melhor preparados, nós estamos melhor resguardados, né? Às vezes nós precisamos ter uma conversa difícil com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso filho, com a nossa filha, com os nossos pais, dar uma notícia difícil. Façamos isso depois do culto no lar, para que nós possamos resguardar a nossa família de todas as dificuldades externas. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do evangelho, toda a família recebe o benefício da comunhão com o alto. Na verdade, não é só a família, a vizinhança também, né? Família realizando culto e sendo amparada pelos mentores. Olha, tem vários desenhos aí, né? A família realizando culto, sendo amparada pelos mentores. Não sei se vocês conseguem ver. Espíritos superiores fluidificando a água. O espírito sofredor sendo atendido no lar. A comunidade sendo amparada pelas emanações da luz que se irradia do lar que ora, né? E o sofredor afastando-se em virtude do ambiente de luz. É aquilo que a gente fala, né, pessoal? Aonde a treva está, né? Aonde a luz está, a treva não alcança. Então, nós precisamos acender a luz do evangelho no nosso ambiente doméstico. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos protegendo o nosso lar. Nós estamos vacinando aqueles que nós amamos das influências inferiores, né? Quantos processos obsessivos, às vezes, meus amigos, são resolvidos a partir de um culto do evangelho no lar, né? Então, nós precisamos realizar o culto do evangelho no lar. Olha lá, ó. A prática da caridade. Meus amigos, fazer o bem faz bem. Tanto do ponto de vista afetivo, mas também do ponto de vista espiritual, né? Dr. Bezerra de Menezes, numa das suas mensagens, ele exorta que os espíritas vistam a couraça da caridade, né? A couraça da caridade. O que uma couraça faz? Ela nos protege dos ataques externos, assim, é um tecido grosso, né? Que nos protege aí do frio, das intempéries, dos animais peçonhentos, né? A caridade, ela faz isso conosco. Ela nos protege espiritualmente. Tanto que na nossa casa espírita, para que o trabalhador seja médium, ele precisa se vincular a um trabalho assistencial. Por quê? Porque o próprio Dr. Bezerra de Menezes disse que médium sem trabalho de caridade é médium obsidiado.
Então nós precisamos trabalhar no trabalho de caridade, nós precisamos fazer sopa, nós precisamos ir para o posto de assistência, nós precisamos dar aula de evangelização, dar aula para o jovem, nós precisamos acudir as mãezinhas, né? Fazer campanha Alta de Souza, campanha de esclarecimento Chico Xavier. Tudo isso é prática da caridade. E assim nós vamos fortalecendo a nossa alma para que a gente consiga vencer as dificuldades. Porque quanto mais fortalecidos na fé, quanto mais estamos envolvidos com o exercício da caridade, nós estamos ali sob a proteção segura dos bons espíritos. Não significa que nós não teremos problema, mas significa que a nossa condição espiritual seguramente será extremamente mais favorável para a gente vencer qualquer dificuldade, né? Olha lá, o que Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Né? Se a gente pensasse nisso, pessoal, todas as vezes que a gente fosse fazer qualquer coisa, dificilmente nós cairíamos em erro. Nós poderíamos cair em erro por estarmos enganados, mas dificilmente nós estaríamos atuando por má intenção, ou por indiferença, ou por maldade, né? Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Ou seja, amemos uns aos outros e façamos aos outros o que quereriam que fizessem conosco. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos, né? Por que nós temos tantas dificuldades? Porque nós lesamos o nosso próximo de alguma forma, nesta ou noutra encarnação. Nós não somos vítimas da vida. Nós estamos saldando débitos da encarnação atual ou da encarnação passada. Mas nós precisamos ter a consciência que nós recebemos da vida aquilo que nós a entregamos. Claro que às vezes com um efeito de retardo, né, da encarnação passada para essa. Mas nós vamos saldando pouco a pouco esses débitos. Leituras edificantes. Quem aí tem o hábito de ler um livro? Quantos livros espíritas você lê por ano? Faz uma conta simples aí. Pensa aí nos livros que você já leu, nos livros espíritas que você já leu este ano. Quantos livros espíritas você leu esse ano? Né? Nós precisamos alimentar esse hábito, porque ele é extremamente salutar. Meus amigos, às vezes nós ficamos assim, nossa, mas eu queria ser como o Chico Xavier, conversar com o Emmanuel, conversar com o André Luiz, né? Ver diretamente os espíritos superiores e conversar com eles. Quando nós pegamos o livro Paulo Estevão, meus amigos, nós estamos dialogando com o pensamento de Emmanuel, que está nos contando a história do apóstolo Paulo. Isso é uma riqueza, isso é um tesouro para as nossas vidas. Então o livro espírita é riqueza para nós. Nós precisamos beber na fonte dessas elucidações. Quero entender mais sobre psicologia, eu vou estudar Joana de Ângeles. Vamos conversar, vamos convidar Joana de Ângeles para conversar conosco através dos seus livros. Vamos conversar com ela em mais de um livro. O que um livro complementa o outro? Quando nós criamos este hábito, meus amigos, nós com certeza estaremos mais fortalecidos espiritualmente. Olha lá, o livro espírita é sempre amigo disponível para dialogar conosco, ensinando-nos o melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade, a que aspiramos encontrar. Quem diz isso é a Meimei. Os cursos doutrinários são essenciais, meus amigos. Os nossos pacientes, as pessoas que fazem aí o tratamento espiritual na nossa casa espírita, esse é o convite constante que nós fazemos. Venha para os cursos doutrinários, venha conhecer o espiritismo, venha entender melhor sobre perispírito, mediunidade, obsessão, para que você tenha elementos de defesa, para que você consiga se fortalecer para vencer o problema da obsessão. Efetivamente não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do espírito. Quem aspire em entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida,
deve e precisa estudar. São orientações de Emmanuel e André Luiz, lá do livro Estude e Viva. E aí fala novamente da prece. A oração, porquanto desdobrada na ação superior, representa a psicoterapia anti-obsessiva mais relevante, que está ao alcance de toda e qualquer pessoa responsável e de boa vontade. Então, todos nós podemos orar. Ah, Bárbara, mas eu não sei proferir as palavras certas. Não existe palavra correta para oração. Não existe uma fórmula exata. É um diálogo seu com Deus, é um diálogo seu com Jesus, é um diálogo seu com os seus espíritos protetores, é um diálogo seu com os amigos espirituais. O que você deve fazer agora? Né? Então, os companheiros que estão terminando o tratamento, o ciclo de tratamento, retornarão para a triagem. Então, nós estamos realizando a triagem na nossa casa espírita todas as segundas-feiras, das 7 da noite às 9 da noite. Das 5 às 7 da noite, você poderá fazer o agendamento das triagens, o agendamento da triagem. Né? Nesse telefone que está passando, nesse telefone que está aí abaixo, 85529, né? 85527341. Você vai encaminhar um WhatsApp para uma mensagem de WhatsApp para este número e solicitar a realização da triagem. Assim, um dos nossos triadores, dos médiuns triadores da nossa casa, entrará em contato com você para realizarmos a triagem, tal qual nós fazíamos presencialmente. É o mesmo material, é a mesma entrevista, é o mesmo programa, certo? Opções que a nossa casa dispõe. Os cursos de doutrina espírita, inclusive, esta semana nós vamos começar a divulgar o link para você fazer a sua matrícula no nosso programa de cursos doutrinários, certo? Os nossos cursos doutrinários retornam dia 8 de agosto. Serão realizados totalmente à distância. Então, quem está nos assistindo aí, que não mora em Umas, não tem problema. Você pode começar os cursos doutrinários na nossa casa à distância e fazer todo o programa de estudo junto conosco, de onde você estiver, certo? A reunião pública, que acontece às terças-feiras, por meio da live, aqui também no Facebook. A campanha de Fraternidade Alta de Souza. Nós experimentamos no Encontro Fraterno desse fim de semana, fazer a campanha de Fraternidade Alta de Souza à distância. Foi uma experiência muito produtiva e brevemente aí nós vamos organizar para ver se a gente consegue implantar a campanha Alta de Souza à distância aqui na nossa casa espírita. Isso, gente, essas medidas, né, de realizar à distância, elas estão sendo realizadas, estão acontecendo enquanto durar este processo de isolamento social. Depois que terminar o isolamento social, algumas coisas nós vamos também manter à distância, como por exemplo a reunião pública, os cursos doutrinários, né, algumas turmas, mas o nosso programa da Casa Espírita não mudou, né? Nós só estamos adaptando as nossas atividades, dado ao momento que nós estamos vivendo. E nós também temos os trabalhos assistenciais. Quem desejar contribuir com a nossa casa, né, na doação de alimentos, roupas, calçados, né, nós fazemos aí mensalmente a entrega dos donativos para as famílias atendidas pela nossa instituição, né, claro, respeitando todos os procedimentos de segurança, né, os trabalhadores da nossa casa visitam os lares, deixando a cesta de alimento, e o donativo que a gente ganhar, certo? Então, quem quiser fazer parte dessas caravanas, é só entrar em contato conosco ou pelo WhatsApp que está aqui embaixo, ou via mensagem no nosso Facebook ou no nosso Instagram, tá bom? E aí nós deixamos a mensagem de Jesus, né? Olha o que Eurípides Barçanufo diz, essa fala dele é lindíssima, né? Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Conquanto emparedado no casulo carnal, torna-se o espírito livre, que pode flutuar além das vicissitudes,
em perfeita alegria ante a primavera eterna do mundo espiritual, de que já participa na busca do sol do amor, que é o supremo governador da terra. Olha que bonito, né? Jesus é o sol do amor, nosso modelo e guia, Jesus. E aí Jesus nos diz, né? Assim, brilhe diante dos homens a vossa luz. Então, meus amigos, essas mensagens aí, né, de alento para os nossos corações, que quando nós procuramos sinceramente Jesus junto de nós já iniciamos naturalmente o nosso processo desobsessivo, através da prece, através da leitura edificante, do cultivo dos pensamentos elevados, né? Nós estamos convidando o nosso Senhor Jesus para estar junto conosco. Então, agora, nós vamos passar aí para o nosso momento do passe da fluidificação das águas. Este momento é o momento em que nós estamos aí, nós, o nosso anjo de guarda, né, sendo conduzidos, né, no momento em que a espiritualidade tem condição aí, o nosso anjo de guarda, os espíritos protetores, os caravaneiros da assistência espiritual da nossa casa, tem condição aí de realizar o passe magnético em você. Mas isso depende também, como a gente disse antes, da disposição íntima de cada um. Se eu não estiver atento à condução do passe, se eu não vibrar, se eu não sintonizar com este programa, dificilmente os espíritos superiores terão acesso a mim e conseguirão nos auxiliar, né? Então, por isso que é importante o nosso vínculo mental, o nosso esforço para estarmos adessos ao programa do tratamento, certo? Então, vamos acompanhar aí o passe e a fluidificação das águas. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser,
te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.